Olá a todos, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um webinar do programa Difusão Digital da ABM, que é a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Bom, meu nome é Túlio Moreira Campos, eu sou pesquisador assistente no Laboratório de Tecnologia Mineral da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atualmente também faço meu doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais. Sou membro do comitê organizador do Seminário de Mineração da ABM e é um prazer para mim estar aqui hoje com vocês para poder fazer a moderação dessa webinar. Bom, a nossa webinar ela se insere dentro do tema Tecnologia e Inovação, e o título dela é Beneficiamento de Minério de Ferro, os destaques técnicos da ABM Week. E o objetivo principal dessa webinar aqui, né, ela está reunindo um total de 5 trabalhos de destaque que foram apresentados nos últimos 5 anos da ABM Week, e a gente propôs, né, essa webinar com o intuito de divulgar esse trabalho de maneira mais ampla para a nossa comunidade de profissionais dentro da mineração, além de fortalecer o vínculo dessa comunidade também com a ABM e incentivar um pouco mais a participação das pessoas nos eventos da ABM como um todo, especialmente aqui, no nosso caso, no Seminário de Mineração, que acontece anualmente durante a ABM Week. Bom, nós teremos hoje, então, um total de 5 trabalhos e algumas informações importantes antes de realmente aqui iniciarmos com as apresentações. Teremos, então, as 5 apresentações com um total de 15 minutos por palestrante e nós faremos todas elas em sequência para que, ao final, a gente possa ter um tempo aqui para as perguntas e discussões vindas da plateia. Eu sei que todos vocês que estão nos assistindo aqui não têm acesso ao microfone e à câmera, então a nossa recomendação é que vocês coloquem todas as suas perguntas e questionamentos no chat, mas sempre lembrando que é importante, né, vocês identificarem bem para quem vocês estão direcionando essa pergunta. Então, nossa recomendação é colocar o nome do palestrante e, em seguida, qual é a pergunta, para que a gente possa, ao final, fazer uma seleção e ter essa discussão aqui. Bom, a nossa webinar ela vai ficar disponível no canal ABM TV, no YouTube, ao final aqui, e a gente incentiva que todo mundo vá lá e faça a sua inscrição no canal para poder ter acesso não só a essa gravação, como vários outros seminários e palestras que são apresentadas aqui como eventos da ABM. Ao final, vocês também vão receber aqui uma pesquisa de satisfação para poder dar um feedback sobre esse webinar e todos os outros produtos e serviços que são oferecidos de maneira geral pela ABM. Bom, então, finalmente, iniciando aqui as nossas apresentações, eu tenho o prazer, então, de chamar o nosso primeiro palestrante, que é o professor Luiz Marcelo Tavares. O professor Marcelo, ele é professor titular do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Laboratório de Tecnologia Mineral da COP-UFRJ. Ele vai apresentar aqui um trabalho hoje que o título é Tipologias na Cominição de Itabiritos, caso da jazida de Serra do Sapo, do Minas Rio. Bom, fica à vontade, professor Marcelo, palavra com você, você tem 15 minutos. Tá, obrigado, Túlio, obrigado. Eu vou iniciar o meu compartilhamento, né, verificar só se está tudo operacional, correto? Eu entendo que nesse instante está tudo funcionando, Sim, correto? já estamos vendo a sua apresentação. Perfeito, obrigado. Então, boa tarde a todos, né? Então, obrigado pela apresentação, pelo nosso mestre de cerimônias, o Túlio. Eu, como falou, sou Luiz Marcelo Tavares, e hoje eu vou estar falando em nome dos autores desse trabalho, né? Que foi o pós-doc do meu laboratório, Gabriel Barrios, ao mesmo tempo que também os nossos parceiros da Anglo-América, que foi a Luciana, o Elias e o José Salve. Então, como foi falado, né? O objetivo dessa apresentação é falar um pouquinho sobre as tipologias na cominição de tabiritos, e especificamente do caso da jazida da Serra do Sapo, em Minas Rio. Bom, a gente sabe, né, que tabiritos são minérios encontrados amplamente no Brasil, sem dúvida, em todo o quadrilátero ferrífero e ainda mais. E também um pouquinho da história, né? Já se sabe que lá na década de 70, a Samarco foi a primeira a iniciar o processamento desses minérios, visando produzir concentrados de minério de ferro, lá na mina do Germano. Mas hoje, com certeza, esses minérios são amplamente processados em toda a região. Bom, se fosse dar uma definição do que é tabirito, seria a formação ferrífera de face óxido laminada e metamorfizada,
na qual as bandas de chert ou jaspe originais foram recristalizadas, normalmente como quartzo granular, enquanto que o ferro está presente tipicamente como hematita, mas em alguns casos como magnetita ou martita. A gente pode classificar os itabiritos, sob o ponto de vista mineralógico, composicional, de acordo com os tipos de minerais de ganga que predominam, né? Quando a gente tem o quartzo predominante, a gente chama ele de itabirito silicoso. Quando tem os carbonatos, né, tipicamente a dolomita, a gente pode chamá-lo de itabirito dolomítico. Mais raramente, a gente tem o caso dos anfibólios, sendo os minerais de ganga predominantes, aí a gente chama de itabiritos fibolíticos. Mas mesmo dentro de cada classificação dessa, a gente reconhece que os depósitos de itabiritos são amplamente variáveis. E essa variabilidade grande aparece tanto no que diz respeito ao teor de ferro, quanto no que diz respeito à competência do minério, e isso com implicações importantes na cominição. E muita gente sabe, né, ou quase todo mundo sabe, que itabiritos têm sido classificados há muito tempo quanto à sua competência, de acordo com a maneira como ele responde à britagem. A preparação da amostra em laboratório, tipicamente testemunho de sondagem, amostra de trincheiras. Ou seja, você pega uma amostra brita abaixo de 50 milímetros, por exemplo, com britador de mandíbulas de laboratório desse tipo, e depois peneira o material e avalia quanto ficou retido em 6,35, né, 4 de polegar, a gente sabe que se o retido for menor que 50, a gente tipicamente tem chamado ele de itabirito friável. Se o retido é maior que 50, ou maior ou igual a 50, a gente chama de itabirito compacto. Né? Bom, a nossa parceria, né, com o pessoal do Minas Rio, né, mostrou que a gente tinha que olhar um pouquinho mais detalhe desse compacto, ou seja, maior que 50, juntava um grupo grande demais de itabiritos, e a gente achou prudente usar essa classificação adicional, que é se o retido era maior que 75, aí chamava de um tipo específico de compacto, que a gente chama de supercompacto, né? Bom, então isso nos leva ao objetivo desse trabalho, né, que foi avaliar, por meio de ensaios de cominição, a variabilidade que a gente encontra dentro de cada um dos tipos de itabirito e também entre os tipos de itabirito que se encontram nessa jazida de Serra do Sapo, né? Para quem tem curiosidade de saber onde é que fica a Serra do Sapo, mais ou menos região nordeste aqui de Belo Horizonte, aqui junto ao grupo Serpentina, Formação Serra do Sapo, né? Então, exatamente motivado com essa ideia de abrir um pouco a caixa preta dos itabiritos compactos, é que foi feita essa parceria entre a FRJ e a Anglo-América, no objetivo de coletar várias amostras diferentes de lavra, né, um total de 7 amostras de itabiritos compactos, 7 amostras de itabiritos supercompactos, mas também coletar algumas amostras de canga, que se reconhece que é um material que representa um volume pequeno, mas importante, da alimentação da usina, e uma amostra de itabirito friável. Todas essas amostras foram coletadas, como está se mostrando nas fotos aqui, e foram georreferenciadas, né, e enviadas ao LTM para ensaios. São amostras de em torno de 300 quilos, embora o friável foi muito mais que isso para poder gerar um material na faixa de teste suficiente. Bom, o que nós fizemos com essas amostras? O primeiro tipo de ensaio foi a abrasividade, né? A gente está interessado em saber quão potencialmente abrasivo é cada tipo de itabirito encontrado no depósito. O ensaio padrão que a gente usa é o ensaio de AID bond, né? No qual a gente coloca a amostra 700 gramas dentro desse tambor, mostrando aqui com uma tampa de acrílico que fica tamborando o material e essa palheta perde massa. Não vou entrar em detalhe sobre os ensaios, né? Porque são todos ensaios padrões, mas no que diz respeito ao ensaio de cominição, nós fizemos uma variedade de ensaios. Desde ensaio de britabilidade de bond, né, como está mostrado na figurinha, ensaio de carga pontual, como está mostrado nessa outra, ensaio de queda de peso, drop weight test, ensaio de abrasão losange, que não é muito comum na nossa área, usado mais na geotecnia, o ensaio de compressão leite de partículas, como está embaixo, e ensaio de moagem descontínua em moinho com sensor de torque. Todos esses ensaios foram realizados com cada uma daquelas amostras com o objetivo de mapear a resposta na cominição, porque a gente sabe que esses ensaios podem ser usados quantitativamente ou qualitativamente nessa avaliação de resposta à cominição. Assim, o importante é que essa variedade de testes, né, nos permitiu mapear as características, a competência dos minérios, desde a faixa de mais de 100 milímetros, ou seja, dentro da faixa de britagem primária e secundária, né, até
cobrindo próxima faixa de liberação desses tabritos, que é na faixa de 0,1, 0,2 milímetros. Então, o objetivo exatamente é mapear uma ampla faixa de tamanhos para poder avaliar essa competência dessas amostras. Então, eu vou mostrar os resultados desse trabalho, e cada pontinho desses que vocês estão vendo nesse gráfico é relativo à média daqueles resultados, por exemplo, no caso de abrasividade. Então, no caso da canga que vocês estão vendo aqui, são só 4 pontos, porque são apenas 4 amostras que foram coletadas, mas 4 amostras, cada um resultou num valor, e esse valor da ordenada aqui é simplesmente uma maneira de ordenar os dados para poder ver a variedade dos resultados, não ficar limitado a analisar a média, desvio padrão, porque às vezes a variabilidade nos interessa bastante como ela aparece. Então, a primeira comparação que a gente pode fazer aqui, no que diz respeito à abrasividade, que só foi um tipo de teste, né, padrão de Bond, é um ensaio que mostrou claramente as 7 amostras de supercompacto, com boa variabilidade, mas mostrando claramente como elas se discriminam das demais, muito mais abrasivas, com valor de peso de massa grande. E, em segundo lugar, apareceu o compacto. Em terceiro, a canga, com um pontinho só do friável, que foi pouco material que foi obtido para esse teste, mas, ou seja, friável muito parecido com a canga. Ou seja, de cara que a gente está vendo é que a abrasividade é muito influenciada pela competência, que a gente imagina que o supercompacto é muito mais competente, e também pelo teor de ferro, de quartzo, porque sabe que o teor de quartzo é muito mais alto no caso supercompacto e muito mais baixo, tipicamente, no friável, e os demais também. Agora, quando a gente olha índices relacionados à competência do minério, indo de faixas mais grossas para faixas mais finas, esse slide aqui mostra essencialmente o resultado das medidas de índice de trabalho de impacto e à direita a resistência à carga pontual. Mesma maneira de representar os dados. O que fica claro? Andando da esquerda para a direita, a gente vê também um aumento da competência, ou seja, valores de WI mais altos à direita. Claramente, a gente pode ver que o supercompacto, como esperado, se destaca como muito competente. Em segundo lugar, o compacto, e a canga com muito baixa competência. Mesma coisa a gente vê nos ensaios de carga pontual, feitos com partículas numa faixa ainda mais ampla, só que nesse caso a gente pôde introduzir um pontinho que é do friável, que, interessante, fica mais competente do que a canga, mas muito menos competente que os demais, como exatamente esperado. Quando a gente vai para a faixa de tamanho já, digamos, intermediária, olhando o índice de abrasão Los Angeles e mesmo a distribuição geométrica do ensaio de abrasividade de Bond, que embora não é comum se analisar a distribuição de tamanhos, a gente analisa, porque é um índice de competência também, aí a gente vê algo diferente. É interessante olhar que aqui a competência cresce da direita para a esquerda, nos dois gráficos, então a gente tem que inverter a avaliação. Ou seja, o material que se mostrou mais competente, novamente, é o supercompacto, só que, surpreendentemente, nessa faixa, já a canga aparece como material com competência mais alta do que o próprio compacto, e o compacto se destaca como de menor competência. Basicamente, a mesma coisa a gente vê no ensaio de de Bond, praticamente uma faixa muito parecida, com o dado adicional que aqui a gente conseguiu avaliar o friável também. Ou seja, nessa faixa intermediária, o supercompacto é mais resistente, mais competente do que a canga e é bem mais competente do que o compacto, que tem características já similares de competência com o friável. A coisa fica interessante à medida que a gente vai indo para as faixas mais finas, por exemplo, ensaio de DWT, o mesmo comportamento geral, né, supercompacto, canga compacto, e aqui, no caso do ensaio de compressão de leite de partículas, no qual a gente chega até partículas de 1 milímetro, neste caso já ocorre uma inversão, ou seja, a canga se torna mais competente, né, porque a competência aumenta da direita para a esquerda, e o supercompacto intermediário e o compacto como o menos competente, né, mostrando já um efeito importante de tamanho de partícula. A inversão maior acontece quando a gente vai olhando a moagem, né? Nesse nosso caso, comparar materiais tão diferentes como friável, canga e supercompacto na moagem é um grande perigo, porque a gente sabe que as distribuições geométricas do material, quando chega na moagem, são muito distintas. Nós passamos por muito trabalho para chegar para cada um desses materiais curvas que são exatamente mostradas aqui, muito parecidas, ou seja, eliminando o efeito da diferença da granulometria, que é muito grande desses materiais, bitolando eles em faixa muito próxima, todos abaixo de 19 milímetros, e nós moemos esses materiais, e aí analisamos esse índice, que a gente chama de Size Specific Energy, ou SSE, nada mais é de quanto de energia que você precisa colocar
por unidade de massa de material na faixa que você deseja afinar o produto. Ou seja, nesse caso, a gente selecionou 0,15 milímetros. Usando essa fórmula e gerando esse valor para cada uma das amostras, as 19 amostras, vocês podem ver, ou seja, indo da esquerda para a direita, aumenta a competência do minério. Olha só, resultados muito interessantes apareceram, que é quem apareceu como o tipo de minério em média mais competente. É um ponto só, mas apareceu justamente o friável, aquele que a gente, na faixa grossa, não considerava uma ameaça à cognição. Apareceu em seguida esses 4 pontos da canga, né? Então, a canga se mostrando bastante competente na moagem, né? Moagem de bolas. Em terceiro lugar, aparece o compacto, embora com uma variabilidade muito grande das 7 amostras, mais competente na moagem do que o supercompacto. Então, mostrando uma inversão bastante grande que aconteceu quando a gente muda a escala da cominição. E com o objetivo de avaliar, que quando foi avaliado em campo, nós identificamos cada um tipo desses minérios, né, o pessoal da empresa. Mas é interessante ver, será que com o conjunto de resultados que eu mostrei, mesmo mostrando todas as diferenças, será que uma técnica estatística multivariada seria capaz de agrupá-los nesses 3 tipos, que foi supercompacto, canga e tabirito compacto? Foi exatamente o que a gente usou no cluster análise de agrupamento, cluster análise. Essas várias amostras foram colocadas dentro do software, e o que a gente viu? O software conseguiu identificar claramente as 7 amostras supercompacto como um grupo com uma boa similaridade, né, na faixa de 60%, 50 e poucos por cento. Em segundo lugar, identificou um grupo que foi a canga, com as 4 amostras, né, e, por fim, identificou um terceiro grupo, que é o itabirito compacto. O itabirito compacto se destacou como grupo com menor similaridade, ou seja, mais heterogêneo. E outra coisa importante, que é se a gente fosse comparar os 3 grupos, na verdade, o supercompacto tem mais semelhança na cognição com a canga do que tem, de fato, com o compacto. Ou seja, aquele agrupamento usual que se faz do compacto e o supercompacto, formando um único tipo para vários planejamentos, acaba sendo bastante perigoso no que diz respeito à cognição, exatamente porque nem tem tanta semelhança assim como a gente está vendo aqui. Então, a pergunta seria, então, quão importante é discriminar o itabirito compacto e o supercompacto no que diz respeito a um processo de cognição? Aí a gente usou a nossa simulação, porque a gente tem sido capaz de fazer simulações multicomponentes, no caso de Minas Rio, usando o simulador, que é o AIS, no qual a gente coloca a etapa de britagem, por exemplo, aqui primária e secundária, que é formado por mandíbulas e cônicos, e a gente sabe também quais as expressões geométricas que tem cada uma das tipologias que alimenta a usina. Então, se agora a gente considera para um cenário de simulação, o que acontece se nós alimentamos o minério, que foi o caso de alguns anos atrás, com essa composição, 70% de friável, 23% de compacto, 5% de supercompacto e 2% de canga? E o que acontece quando esse material anda pelo circuito de britagem? Eu não vou ter tempo para olhar todos os números, mas eu gostaria de chamar a atenção que é o fluxo da alimentação dos britadores cônicos, que é, se você comparar que eram 5% de supercompacto no ROM, quando a gente olha o que está sendo alimentado por britagem cônica, que é um desafio, esse número é multiplicado por 7, ou seja, 35% vira alimentação de britagem cônica. Se a gente olha a quantidade de canga, que poderia ser considerada negligenciável na alimentação do ROM, que era 2%, já passa a 8%. Então, isso mostra quão importante é mapear e discriminar cada um desses tipos, porque já na britagem secundária, eles mudam inteiramente as características do que está sendo alimentado. Então, isso nos leva às conclusões, né? Que é a identificação das tipologias pela equipe de campo da Anglo foi eficaz, porque o método de agrupamento conseguiu identificar, após todos os testes, que as 3 tipologias são discriminadas entre si. Mas eu diria que, de maneira talvez surpreendente para alguns, que a competência varia, sim, com a faixa de tamanhos que a gente está falando. Ou seja, quando a gente está falando de britagem primária e secundária, ou seja, partículas maiores que 30 milímetros, o que a gente pôde ver é que o supercompacto, como esperado, é muito mais competente que o compacto, muito mais competente que o friável, e o friável mais competente que a canga. Porém, já nas faixas intermediárias aqui, que no caso da Anglo é relevante no sentido de prensagem de rolos, a gente sabe que o supercompacto é mais resistente que a canga, mais resistente, mais competente que o compacto, que por sua vez tem características similares ao friável. Mas quando a gente vai para a moagem mais fina, né,
aí inverte inteiramente, ou seja, a canga que estava lá como menos competente se tornou a mais competente, características parecidas com o friável, mais competente que o compacto, que é marginalmente mais competente que o supercompacto. No que diz, por que a gente explica essa diferença de compacto e supercompacto? Não tem tempo para olhar hoje, mas só para olhar as micrografias aqui, de um trabalho que nós apresentamos recentemente, o supercompacto, né, ele realmente é pouco fraturado, já o compacto, a gente vê uma grande diferença do intenso fraturamento. E esse intenso fraturamento explica baixa resistência nas faixas grossas e médias, mas quando a gente chega na moagem mais fina, esse fraturamento é liberado e os grãos são bem sadios, por isso que acabam se comportando diferente na cominição. No que diz respeito à abrasividade, a gente viu claramente que o supercompacto, sim, representa uma ameaça aos revestimentos, corpos medores, por ser o mais abrasivo e muito mais que o compacto, mais que a canga, que, por sua vez, tem características de abrasividade parecidas com o friável. Então, por fim, a gente pode dizer que, usando a técnica de análise de agrupamento, a gente pode ver que o Itabirito supercompacto tem mais semelhança com a canga no que diz respeito à cominição do que com o próprio Itabirito compacto, que é do qual ele é tipicamente parte, né? E eu diria, assim, como sugestão, né, recomendação, que é fundamental discriminar as tipologias de Itabirito e incluir, né, essas tipologias no modelo geometalúrgico, modelo de bloco. Ou seja, não só no passado ficar limitado a discriminar canga de Itabirito compacto e Itabirito friável, mas também discriminar melhor esse compacto, porque esse compacto, quando ele é super compacto desse tipo, ele muda inteiramente o comportamento nas operações de britagem. Então, eu gostaria de agradecer aqui, claro, a equipe do LTM, né, porque foi um esforço muito grande, todos esses ensaios, a Anglo-América, claro, que é a nossa parceira, que foi patrocinadora do trabalho, e a CNPq, que deu algum apoio ao trabalho. Mas, certamente, agradecer a vocês pela presença, que está prestigiando esse evento, que achei muito interessante, a iniciativa da BM. E aqui ficou o contato. Tá? Então, obrigado, e retorno a palavra aqui ao nosso mestre de cerimônias. Aqui. Então, deixa eu devolver a palavra. Então, muito obrigado, professor Marcelo, pela apresentação. Muito legal. Então, as perguntas, fiquem à vontade para colocar no chat. O professor Marcelo pode até responder algumas delas, se ele sentir à vontade. E, ao final, nós teremos as outras discussões. Bom, então, gostaria, então, de chamar o nosso próximo palestrante, que é o professor Maurício Guimarães Bergman. Então, o Maurício, ele é professor doutor do Departamento de Engenharia de Minas e Petróleo da Universidade de São Paulo. Ele vai estar apresentando aqui hoje o trabalho Validação de um novo ensaio para determinação do WI de Bond usando o moinho Hartgrove com medição de torque. Bom, fica à vontade, Maurício, você tem 15 minutos aí para fazer sua apresentação. Olá, obrigado. Vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. Então, primeiro, muito obrigado, Túlio, Vânia, colegas da BM, pelo convite. Reforço que o professor Marcelo falou, muito legal a iniciativa e muito bom poder estar aqui com vocês compartilhando esse trabalho. Então, esse trabalho eu desenvolvi durante 2 anos, onde eu atuei como pesquisador visitante na Universidade de British Columbia, e o objetivo foi desenvolver um ensaio simplificado para a estimativa do WI de Bond para moinhos de bola, usando um moinho Hartgrove modificado. Então, nós sabemos que os processos de cominição consomem muita energia, né? Então, essa é a foto do moinho SAG do Sossego. Esse moinho tem uma potência instalada de 20 megawatts, né? Muita coisa. É uma cidade de médio porte, então é muito importante a gente estimar com acurácia o consumo energético desse tipo de equipamento. E quando a gente está falando de moinhos de bolas, o ensaio padrão é o ensaio de Bond, né? Então a gente pode ver aqui que essa linha vermelha, que o ensaio de Bond consegue predizer com uma boa acurácia a energia que vai ser necessária industrialmente. Para moinho SAG, como destacado em verde aqui, ele não funciona bem, mas para moinhos de bola ele funciona bem e é o padrão da indústria, tirando casos específicos. Até o Marcelo apresentou antes aqui, o Itabirito é um desses casos que muitas vezes o Bond não funciona tão bem.
né? Ele foi desenvolvido na década de 60, ele demanda aproximadamente 10 quilos de minério abaixo de 3 milímetros. Um ponto importante, né? A gente sabe que a massa muitas vezes é difícil, mas um ponto importante de destacar é que esse ensaio ele é trabalhoso, então você precisa de um técnico qualificado e aproximadamente 8 horas de ensaio, né? E desde que o ensaio de Bond foi desenvolvido, diversos ensaios simplificados foram propostos, né, visando minimizar esse trabalho que eu comentei. Então, essa tabela lista alguns desses, né, os que tiveram aí mais destaque, mas tem muitos outros, tá? E então, o que a gente pode ver? Que alguns autores usaram o próprio moinho de Bond, alguns autores usaram outros tipos de moinho, e alguns autores, inclusive, usaram outros tipos de equipamento, até o próprio produto da britagem, para tentar fazer essa estimativa. Os resultados são interessantes, com erros, né? Esse map é o erro absoluto, e eles, né, erros relativamente baixos, porém, eles ainda precisam de uma massa relativamente grande de material, tá? E aonde que isso pode ser um problema? Por exemplo, em ensaios afunda-flutua, a gente está estudando, por exemplo, o desenvolvimento de uma pré-concentração, então a gente faz ensaios de laboratório e separa o material em várias densidades. E é interessante a gente saber o quanto que o WI está variando com essas diferentes densidades. E isso não é possível nem com esses ensaios simplificados. Uma outra aplicação onde mesmo os ensaios simplificados podem se mostrar custosos ou demandar muito trabalho é na aplicação de geometalurgia. Então isso aqui, por exemplo, é uma foto da cava da Mina do Sossego, de um estudo geometalúrgico que foi feito. A gente pode ver que tem diversos pontos ao longo da cava. Então você coletar uma quantidade grande de amostras de cada um desses pontos pode ser problemático. E tem também as aplicações onde se usa o pó de perfuratriz. A gente sabe que esse pó é muito fino, então muitas vezes você pegar o pó de perfuratriz para gerar 2, 3 quilos de material na faixa granulométrica necessária pode ser complicado. Então o que a gente tem de opção para amostras pequenas, né? Temos o moinho Hard Groove. Esse equipamento foi desenvolvido para o dimensionamento de moinhos de carvão, né, há 100 anos atrás, e ele usa apenas 50 gramas de material de minério na faixa de 1 a 0,6 milímetros. A moagem é rápida, são 3 minutos, e aí mede-se a quantidade de material fino gerado. Então essa é uma foto do moinho Hard Groove, e esse é o interior da câmara de moagem. É um recipiente com 8 bolas, que vão fazer o trabalho de cominuição, tá? Porém, mesmo o ensaio Hard Groove, ele também passou por várias propostas de alteração para tentar estimar o WI de Bond. Então, o que a gente percebe na literatura, né? Alguns autores simplesmente pegaram o Hard Groove padrão e buscaram correlacionar com o WI de Bond. Inclusive, o próprio Bond fez isso. Outros autores trabalharam com volume fixo, porque quando desenvolvido com foco em carvão, se trabalhava com uma massa fixa, o que não era um problema, porque o carvão não varia tanto de densidade. Mas no caso dos minérios, a gente sabe que a variação é muito grande. Então, alguns autores propuseram trabalhar com um volume fixo. Outros autores propuseram trabalhar com a medição do torque, né? E, por fim, alguns autores também trabalharam com uma granulometria diferente, tá? Todos obtiveram resultados interessantes, mas a gente pode ver que foram estudos feitos com poucas amostras, 5 amostras, 10 amostras, e isso nunca foi para frente, tá? Então, o que a gente fez nesse trabalho? A gente buscou desenvolver um novo ensaio usando o moinho modificado, né, o Hard Groove modificado, com diversas alterações em relação ao que já havia sido feito na literatura. Então, primeira coisa, a gente trabalhou com uma faixa granulométrica diferente para se aproximar mais do que seria a alimentação do ensaio de Bond. A gente trabalhou com volume fixo, que é uma coisa que a gente viu como importante, né, da literatura, por representar melhor a variação de densidade dos minérios. A gente usou a medição de torque, que o ensaio Hard Groove padrão também não usa, e isso também é muito importante, porque para diferentes minérios o torque vai variar muito. E o mais importante, a gente avaliou os resultados não como os estudos anteriores fizeram, usando a geração de finos, mas usando
a geração de material fino, né, para uma dada energia. Tá? Então, o SSE, em inglês, Size Specific Energy, que, né, também já foi comentado aqui na apresentação anterior. Inicialmente, como a gente adaptou esse moinho, né, a gente pegou o moinho que existia, instalou um torquímetro, primeiro a gente faz uma verificação do equipamento com amostras padrão de carvão, e isso é uma coisa muito legal desse ensaio, que ele tem uma amostra padrão vendida mundialmente, que você pode usar para ver se o seu moinho está operando adequadamente. Na sequência, a gente trabalhou com 13 amostras, né, onde foram feitos também o WI com uma malha de fechamento de 106 micrômetros, e depois 20 amostras com as quais também foram realizados o WI com a malha de fechamento de 150 micrômetros. Tá? Então aqui as amostras que a gente usou amostras de minério de cobre, de ouro, do Brasil, do Canadá e da Indonésia. E por fim, nós validamos essa metodologia com 135 amostras, do Brasil e do mundo, de diferentes minérios, bauxita, calcário, ouro, cobre, ferro. Então aqui essa base de dados é bem extensa. Tá? Então aqui as condições do nosso ensaio, né, o material entre 3 e 0,6, 30 centímetros cúbicos, 20 rotações por minuto, 60 revoluções e a medição de torque. Então esse é o nosso moinho modificado, né, e aqui está o detalhe do sensor de torque que a gente instalou. O produto a gente peneira por 20 minutos no Rotap, isso é muito importante para padronizar esse peneiramento, né? O Rotap a gente sabe que é um equipamento que permite um peneiramento padronizado, e aí a gente calcula a energia específica, a partir da medição do torque, e a energia específica por tamanho. Então, resultados. Inicialmente, a verificação, então a gente pode perceber que o nosso moinho, né, a linha azul, o resultado está praticamente igual ao padrão da ASTM, né, usando essas amostras de carvão que a gente compra no mercado. Então isso mostra que apesar da adaptação, o nosso moinho não perdeu suas características. Na sequência, nós escolhemos 2 amostras para ver o erro do ensaio. Então, para 2 amostras, nós fizemos uma série de medições, medimos a média, o desvio padrão e o desvio padrão relativo. Então escolhemos uma amostra, né, com uma mobilidade maior e uma amostra com uma mobilidade menor. E a gente pode ver que os desvios padrões relativos são muito baixos, tanto da medição de torque, quanto da granulometria, quanto da energia específica e da energia específica por tamanho. Então isso é uma característica interessante desse ensaio, que ele varia muito menos que o WI. A gente sabe que o WI, mesmo num mesmo laboratório, vai variar aí entre 5% e 10% os resultados. Então, esse aqui a gente tem um erro bastante baixo, da ordem de 1%. E aí a gente vai para os nossos resultados do ensaio propriamente dito. Então, primeiro, para aquelas 13 amostras, né, com fechamento de 106 micrômetros e com as 20 amostras no fechamento de 150 micrômetros, a gente fez uma comparação usando o que seria o hard groove padrão, né, simplesmente olhando a geração de finos. A gente vê que é possível estimar o WI com erro aí na ordem de 5%. Quando a gente vai para a metodologia proposta, né, usando o SSE, a gente vê que esse erro cai bastante para a faixa de 2% para um conjunto de dados e 3% para o outro conjunto de dados. Então é uma queda significativa. Então isso mostra que as adequações propostas em termos de tamanho de alimentação, forma de analisar os resultados e medição do torque são importantes. Esse trabalho a gente apresentou nesse artigo, que está disponível para download, e na sequência a gente fez aquela validação com as 135 amostras, né? Então nessa validação, a gente inicialmente analisou os resultados da mesma forma que a gente fez na etapa anterior, simplesmente usando uma equação linear ou uma equação quadrática, né? Lembrando que na etapa anterior a gente conseguiu esses erros aqui de 2%, 3%. Aqui, para essa base de 135 amostras, esse erro foi para 9%, mas cabe lembrar que a gente tem um conjunto de amostras bastante variado, sendo que algumas são bem problemáticas, até para a determinação do próprio WI, como bauxita, como itabiritos friáveis. Então essa é uma base bem completa, né? Mas mesmo assim o resultado já é bem interessante, né? Porém, nós fizemos um passo a mais. Então nós usamos outros tipos de modelos que consideram mais parâmetros, né? Não só o SSE.
Então, nós incluímos outros parâmetros nesses modelos. Então, temos aqui um modelo linear e um modelo quadrático. Então, a gente vê que, nesse caso aqui, a gente consegue um erro de 6% para essa base de dados ampla, né? E o interessante é a gente observar que, nessa região aqui dos WIs menores, que a gente tinha um desvio, aqui a gente consegue corrigir isso. Então, o conjunto de dados fica muito mais bem distribuído aqui em termos de estimativa do WI. Então, com isso, né, a gente mostrou que o nosso ensaio permite estimar o WI de Bond com erro, né, menor que 3%, ele tem uma alta acurácia, né, ele demanda apenas 30 centímetros cúbicos de material, na faixa de 3 a 0,6, então a gente está falando de aproximadamente 100 gramas de material abaixo de 3,35. Então, reforçando o que eu falei no início, a gente pode, por exemplo, pegar um material que está indo para análise química, né, separa uma alíquota de 100 gramas e a gente sai com um resultado de mobilidade, ou podemos pegar um produto do ensaio laboratorial de pré-concentração, de separação em líquido denso e ter essa mobilidade. A gente tem como verificar se esse equipamento está operando corretamente, o que é muito interessante. No WI isso é mais complicado de se fazer. Rápida execução e menor necessidade de treinamento, é um ensaio muito fácil de ser realizado. Até eu, né, fui eu que executei esses 135 ensaios, então até eu consegui fazer, né? E o único ponto de atenção é que ele trabalha apenas com um ciclo, né? Então, é importante se fazer uma calibração para diferentes minérios, né? A gente viu que naquela base mais ampla você perde um pouco aí. A hora que você trabalha com 1 ou 2 minérios com uma característica parecida, é claro que esse resultado é muito melhor. E a gente tem que ter atenção, assim como no WI, para materiais fibrosos, mica ou argila, né? Ou mesmo materiais bimodais, pelo fato de ser apenas um ciclo. Então, agradecer à Universidade de British Columbia, que me recebeu por 2 anos, o professor Bernie Klein, e meu coautor também, o doutorando Giovanni, a USP, que, né, me permitiu ficar 2 anos lá como professor visitante, e a FAPESP e o CNPq pelas bolsas de pesquisa. Então, aqui as referências, e é isso. Então, agradeço e estarei à disposição ao final para as perguntas. Muito obrigado, Maurício, pela apresentação, muito legal. Bom, então, Maurício também fica à vontade para responder algumas perguntas que eventualmente venham aparecer no chat, então nós teremos as discussões ao final. Dando sequência, né, eu gostaria então de chamar o nosso próximo palestrante, que é o pós-doutor Victor Rodrigues. Ele também trabalha aqui no Laboratório de Tecnologia Mineral da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele vai estar apresentando aqui um trabalho que é a comparação de alternativas de britagem primária para itaberito competente usando métodos e elementos discretos. Bom, Vitor, fica à vontade. Você tem 15 minutos. Pode começar. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Como o Túlio já falou, então a gente... somos autores, na realidade somos 2 equipes, né? Uma equipe que é daqui do Laboratório de Tecnologia Mineral, que sou eu, o Dr. Gabriel, o professor Luiz Marcelo e o professor Alan Tino, que hoje em dia é da UFOPA, mas ele fez doutorado aqui com a gente. E a outra equipe, que é a equipe da Anglo-América, né? Que é a Luciana, o Elias, o José Sávio e o Bruno Santos, que a gente trabalhamos para tentar ajudar a eles. É um desafio que estão tendo lá, que consiste que cada dia está aumentando o minério de itaberito competente na sua produção, né? Esse minério, o principal problema não é somente que ele é muito competente, sino que ele não se tem uma experiência, né, no processamento desse mineral, né? Então, eles estão na difícil tarefa de selecionar um britador primário, né? E para essa seleção já é difícil, né? E não se tem um teste assim estándar para a gente conseguir dizer, olha, essa aqui é a melhor opção, né? A melhor alternativa. Então, nós estamos aqui usando algumas ferramentas computacionais, como usando métodos elementos discretos, que é o método numérico que usa a segunda lei de Newton e usa o modelo de contato para calcular e predecir, né, as forças resultantes e a trajetória de partícula, né? Então, o nosso objetivo no presente trabalho
é analisar, né, comparativamente as diferentes tecnologias de britagem primária, né, para esse tabirito, né, utilizando essas simulações DM avançadas, né. Então, nós recebemos aqui, né, o material lá da Anglo-América Minas Rio, né, recebemos 6 amostras de 300 quilogramas cada uma, né, de diferentes frentes de lavra, né. Nós caracterizamos cada uma delas separadamente, mas para simulações usamos alguns resultados combinados e valores médios, né, em nossas simulações DM, né. E em que consistiu essa caracterização, né? Inicialmente, né, a gente precisa saber a distribuição de tamanho de partícula, mas além disso, também a gente, para a aplicação, né, o efeito que tem uma performance de um britador, né, a gente precisou, através de análises de imagens digitais, né, reproduzir o formato das partículas, né, fielmente, né, como vocês conseguem observar aqui. Também a gente fizemos a calibração de parâmetros de contato, como os coeficientes de atrito, os coeficientes de restituição, todos eles em teste de escala de bancada, né? E, finalmente, que é a parte um pouco mais rigorosa no nosso laboratório, né? Que tentamos, sempre temos uma alta rigorosidade, né? Que é medir a energia de fratura das partículas, além da sua fragmentação, né? Para isso usamos diferentes testes, como o drop test, né? Célula de carga de impacto para medir a energia primária das partículas, validações com testes de compressão lenta, impactos repetidos, tudo isso o professor Marcelo já explicou bem em detalhe na sua apresentação. Então, assim, antes da gente ir lá fazer a previsão das nossas alternativas de britagem primária, a gente fez uma validação no nosso britador de mandíbula de laboratório, né? Onde fizemos alguns testes, um teste com estas condições que vocês observam aqui. Além de medir a distribuição de partículas do produto, também a gente mediu potência e capacidade, né? E como vocês conseguem observar nessas figuras, né? A gente introduzimos diferentes formatos que foram medidos desde experimentos, né, e alimentamos estequiometricamente cada um desses formatos na nossa simulação, né. Mas a validação não ficou aí somente na escala laboratório, né? Com a equipe da Anglo, né? A gente fez um levantamento industrial no circuito atual, né? Eles têm um britador de mandíbulas, da Metso 640, né? A gente fez um levantamento industrial, né? A gente fez através de análise de imagem, analisamos a distribuição de tamanhos que está entrando no britador, né? Além da vazão, né? E, através também de conciliação de balanço de massas, conseguimos amostrar, né, que qual é a sua razão de redução, potência, além da altura da câmera, né, do britador 640. Nas nossas simulações, nós usamos o software Rocky DM, da ANSYS, né, usamos esses modelos de contato, né, usamos o modelo de fragmentação do professor Marcelo, no qual se uma energia, né, se uma partícula recebe uma energia maior que a sua energia de fratura já caracterizada experimentalmente, essa partícula vai ser substituída por fragmentos de menor tamanho, né, seguindo a fragmentação que a gente também calibra experimentalmente, né. E também a gente fez a geometria de cada uma das partes em contato com as partículas de cada britador, né? E descrevemos a cinética, né? Somente a cinética, né? Do movimento das peças móveis em cada britador. O objetivo do trabalho é comparar alternativas de britagem, né? Nós selecionamos essas 3 alternativas, né? A primeira é britador giratório tradicional, né, da Metso MK37089, que se caracteriza por essas capacidades altas e além de receber uma distribuição de tamanho de alimentação com um top size bem alto, com 1.600 milímetros, né. A gente também testamos uma tecnologia emergente como é o ERC, né, o britador ERC da FL Schmidt, onde ele consiste num rolo, né, que está rotando com uma excentricidade, né, então ele vai abrir e fechar aqui esse gap e gerar uma compressão nas partículas, né. A gente selecionou esse 2534, né, que tem, segundo o catálogo, né, ele tem uma capacidade de em torno de 3.000 toneladas, né, e note-se que apesar dele ser compacto, ele recebe um top size maior que 1 metro, né, então isso aqui é um aspecto que a gente consegue medir e avaliar através das simulações, né. E, finalmente, nós simulamos o Sizer, né, da MMD 1500, né, onde ele já tem um top size menor da alimentação, né, mas também tem uma capacidade relativamente alta de 3.000 toneladas por hora.
Esses aqui foram os resultados da calibração, né? Então, aqui a gente consegue observar, né, a distribuição de quebra das partículas, né? Se vocês veem cada um desses pontos é uma partícula, né? Uma energia de quebra dessa partícula, né? Então, a gente, através de distribuições probabilísticas, a gente consegue descrever, né, a energia máxima para quebrar o 100% da partícula, a energia mínima, onde não vai quebrar ninguém, e uma energia média, né? De cada uma. Como vocês conseguem observar aqui, estão 3 tamanhos de partículas diferentes, né? Elas estão sobrepostas uma da outra. No entanto, esse gráfico aqui, ele está relativizado por energia média de fratura, né? Na verdade, essa energia média de fratura, ela sempre se reduz, né? Na medida que aumenta o tamanho da partícula, né? A gente sabe que partículas finas, a gente precisa de uma maior energia específica, né? E tudo isso é considerado no modelo de quebra aqui do professor Marcelo, né? Além disso, também a gente usa um modelo de T10, né, para descrever a fragmentação, onde ele se caracteriza, né, que está em função da energia de impacto e que tem um tamanho máximo, né, onde você não vai conseguir gerar mais fios. E com esse parâmetro de T10, a gente construi toda a distribuição de fragmentos relacionados a T10 com os diferentes TN, né? Note-se que cada um desses pontos, então, são ensaios experimentais e as linhas contínuas são os ajustes dos modelos, né? Mostrando sempre uma boa aderência em todos os casos. Aqui já mostrando os resultados da simulação, né, validação do britador escala laboratório, né, a gente observou que a capacidade desse britador escala laboratório, né, tanto a simulação como o experimental, eles convergem bem para um valor em torno de 1,5 tonelada a hora, que a potência na simulação ela é um pouco menor que a experimental, né, sendo que às vezes, né, experimental a gente mede algumas perdas, né, que na simulação ele pega a energia líquida, né. Também a gente comparou a distribuição de tamanho, né, onde a gente vê esse azul aqui é o simulado, né, e a gente observa aqui que ele está dentro do erro, né, experimental, né. Então, nós achamos que são resultados que validam, né, os experimentos, resultados de simulação. Esse aqui são os resultados da validação industrial lá com o pessoal da Anglo, né. A gente mediu lá o controle que estavam sendo alimentadas 3.000 toneladas no circuito, mas lembrando que ele tem uma grelha antes da entrada aí do britador, né? Desses 3.000, a gente calculou que 300 toneladas por hora somente eles estavam entrando aí no britador através de análise de imagem, né? E a gente nossa, aqui não está rodando. Mas a gente, através de simulação, né, também, a gente conseguiu fazer essa validação também. Conseguimos fazer a validação da medida experimental, né? Vocês conseguem observar que a simulação dessa grelha trapezoidal, né? Nós conseguimos fazer essa validação. Também, no controle lá, ele aparecia que a altura da câmera não tinha um valor assim muito... achamos que ele não estava calibrando, mas na verdade a gente vê que não tem uma altura, né, que ele vai processando. Então, nós achamos que é esse mesmo valor e que a simulação está escrevendo bem. E já na comparação da potência simulada experimental, a gente vê essa mesma tendência, onde a gente pega uma potência líquida, né, e isso aqui já é a potência bruta que a gente pega no controle, né, lá do circuito. Mas esses resultados nós achamos que são coerentes e que validam os resultados da simulação. Daqui, então, agora vamos já ao que é o objetivo do nosso trabalho, que é comparar as diferentes alternativas, já com os resultados que a gente confia neles um pouco mais, né? Essa aqui é a simulação do britador giratório, a gente observa que botamos um monte de partícula com topside de 1.600, né? Uma simulação bem bacana, né? Note-se a capacidade que ele está tendo um pouco menor que o que o Bruno simulador está prevendo, né? Mas aqui o mais questionável, né, é essa potência que a gente está calculando, que ela está sendo bem maior do que o Bruno está simulando, né? Nós achamos, né, e a gente também tem que ser ciente que às vezes quando você tem tantas partículas assim confinadas, né, e mais que a gente aqui nesse pistão, a gente está descrevendo somente a cinemática da geometria e não a dinâmica da geometria, né, mas a gente tem como fazer acoplamentos dinâmicos para tentar evitar talvez esse bias, né, esses resultados também enviesados. Mas a gente viu que fizemos mais uma simulação, né, com uma altura, com uma taxa de alimentação menor, evitando ultrapassar as condições do britador, né, mas esses resultados eu vou apresentar aqui mais na frente, quando a gente esteja
comparando todos os britadores. A gente também fizemos a simulação do ERC, né? Note-se aqui na simulação do vídeo, note-se, olha esses blocos, né, que estão sendo alimentados, né? E note-se que esse movimento excêntrico, ele consegue processar, consegue capturar esse bloco, né, e quebrar ele. Foi uma coisa bem interessante, né, apesar dele ser tão compacto, mas ele consegue quebrar blocos até de 1.300, até 1.000, a gente botou distribuição de 1.600 milímetros, né, e ele conseguiu processar ele, né. A gente viu que, segundo, comparando com o catálogo, a gente calculou uma capacidade menor, né, uma potência em torno do que o catálogo está descrevendo, né, mostraram resultados bem interessantes com uma relação, na Crossing Radio, né, uma razão de redução de 2,5, que é normal nesse tipo de britadores primários, né. Também aqui a gente podemos observar o resultado da simulação do Sizer, né, do Sizer 1500, né. Aqui a gente alimentamos também inicialmente 1.600, né? Mas a gente viu que ele não conseguia capturar os blocos de 1.600 milímetros, né? Então aí fomos reduzindo, a gente observou que com 600 ele conseguia trabalhar bem, né? Apesar também de ter algumas potências um pouco maiores que as que são apresentadas no catálogo, né? Mas com as capacidades que são coerentes com o que são apresentados no catálogo, né? Aqui nesta tabela a gente consegue comparar, né? Cada um dos resultados, aqui, note-se que aqui aparece então aquele britador giratório, mas agora com um 25% de enchimento da câmera, né? A gente observa que agora a potência já está no intervalo, né, da potência instalada que o fabricante menciona no seu catálogo, né? A gente observa também que a capacidade é uma capacidade alta, né? Que se a gente faz o cálculo da energia específica e em comparação com as outras duas tecnologias, a gente observa que uma energia específica menor, né? E que consegue processar, né, toda essa distribuição da alimentação com um top size até de 1.600 milímetros, né? Então, são resultados bem interessantes, né? Uma razão de redução do UF80 para 80 de 2,2, né? Onde a gente está, né? A gente tem ainda, pode incrementar um pouco mais, a gente calculou que em torno de 40% segundo a simulação, né? Com o enchimento de câmara de 40%, está ainda nas condições seguras do equipamento, né? A gente também vê o ERC, né? Com uma capacidade relativa bem importante, né? Sendo ele tão compacto, ainda conseguindo processar até 2.000 toneladas a hora, né? Mas com uma energia específica um pouco maior, mas lembrando que ele conseguiu processar, sim, esse top size de alimentação de 1.600 milímetros, né? E gerando uma razão de redução maior que os outros dois britadores, né? E já o Sizer, né, com aquela limitação do top size, né, que a gente observou, né, na simulação, né? Mas ele também com uma capacidade bastante alta de processamento, né? E trabalhando também com energias específicas parecidas que o ERC, né? Comparando essa distribuição de tamanho dos produtos, né? Aqui a gente vê que o size, né, ele está gerando, né, um produto com top size menor, né? No entanto, lembrando que essa foi a alimentação que a gente utilizou no Sizer, né? Bem menor que em comparação com as outras duas tecnologias, o ERC e o giratório, né? Onde a gente botou até partículas de até de 1.600 milímetros, né? Mas aqui a gente comparando o ERC com o giratório, né? A gente observa que o giratório ele está gerando fragmentos aqui mais finos e um top size menor, né? Que o ERC, né? Onde gera menos fino segundo a simulação DM que nós realizamos. Assim, nós podemos concluir, né, que simulamos com sucessos, né, essas tecnologias de britadores primários, né, usando o software DM-ROCK, né, que tentamos descrever em detalhe todos os parâmetros da realidade, inclusive o formato das partículas, né, e toda essa caracterização do material, né, e também que fizemos também a nossa tarefa de fazer a validação dos resultados, ver em que patamar estamos, né, tanto na escala laboratório quanto industrial, né, e que a gente, os resultados, bem, nós achamos que tanto capacidade e taxa de redução nós podemos confiar, né, e o top size,
No entanto, esse resultado de potência e a distribuição dos finos, nós temos que analisar melhor e talvez incluir algumas outras técnicas para ter a veracidade de que são resultados certos, né? Também, mas ainda assim, nós podemos dizer que o DEM, né, é uma ferramenta muito poderosa, né, para comparar essa alternativa de hibridagem primária nesses projetos de greenfield, que não se tem muitos parâmetros numa seleção tão importante como é um hibridador primário, né? Agradecendo aqui, né, o pessoal daqui do LTM, né, todo o trabalho, o pessoal da Anglo América por manter esse link aqui entre a academia e a indústria, né, que é tão importante para o desenvolvimento do país, né. Eu pessoalmente, né, agradecer a FAPERJ pela bolsa, né, e o pessoal do ANSI Rock, que a gente tem algumas licenças acadêmicas, né, e também parceria com eles. E eu agradecer vocês aí pela atenção, tá? Muito obrigado, Vitor, pela apresentação, muito interessante. Assim como o Maurício e o professor Marcelo, fique à vontade para ir respondendo qualquer pergunta que possa aparecer no chat. Bom, obrigado, então, dando sequência, nosso próximo palestrante é o Alexandre Camilo de Figueiredo. Ele é gerente de operações de tratamento de minério de Itabira e responsável pelas plantas de Conceição 2 e filtragem de registro de Conceição. Ele vai estar apresentando um trabalho aqui para a gente hoje, que é simulação das especificações do produto de uma etapa de moagem secundária da Samarco para diferentes tamanhos de bolas. Bom, fica à vontade, Alexandre. Você tem 15 minutos. Pode começar. Bom, boa tarde. Vou estar apresentando, né, o tema dito, né, pelo Túlio. Esse trabalho, ele, embora tenha sido publicado alguns anos depois, ele teve início em 2014 para 2015, né, na Samarco, onde eu trabalhava na época, visando otimização de circuitos, né, tanto na parte da moagem em si, otimizar a entrega, né, de resultados dessa etapa, mas do processo de flotação também que tinha posterior a essa etapa, tá? Então eu vou estar mostrando isso com um pouco mais de detalhe à frente. Então, só trazendo aqui um sumário, né? Vou trazer uma introdução para desenvolvimento, resultados, discussões e conclusões, tá? E aí falando, né, o concentrador 1 da Samarco, ele é um concentrador que entrou em operação na década de 70, em 1977, operou até 2015. Ele era um concentrador alimentado com 44% de teor de ferro, capacidade de 12 milhões de toneladas ano de pellet feed, né? Nesse concentrador, toda concentração convencional, né, ele é remoído após essa etapa de moagem secundária. Há outras etapas de flotação, né, então essa moagem secundária ela tem por finalidade adequar a granulometria e a liberação das partículas para essa etapa de flotação, mas também adequar a granulometria para o transporte do mineroduto, né? O pellet feed ele é transportado por quase 400 quilômetros até as usinas de peletização em Ponto Ubu, e também para o processo de peletização, né? Como eu tinha comentado, né, mudanças no circuito tinham sido feitas em 2014, já tinham trazido uma redução de 9,3% no consumo de energia, o tipo de circuito foi alterado, e outras otimizações foram feitas também nesse circuito, né, adequação de percentual de sólido, configuração de ciclone, mais um estudo, né, entendendo qual que deveria ser o tamanho ideal de bolas, né, de corpo moedor desses moinhos, ainda era uma pendência, né? Então, esse trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento dessa moagem secundária com diferentes tamanhos de bola, utilizando-se de simulação, né, de processo para tomada de decisão antes da gente partir para modificações no processo industrial. Tá? Então, aqui só para poder mostrar, né, o circuito de moagem da Samarco antes da alteração, ele tinha o concentrado da flotação convencional, alimentava 3 moinhos em circuito aberto. Depois dessa moagem em circuito aberto, alimentava células de flotação mecânicas de grande volume. O concentrado dessa flotação passava, então, por outros 3 moinhos, né, no circuito reverso fechado,
para alimentar a flotação em colunas e, posteriormente, né, espessamento e mineroduto. A mudança do circuito passou por todos os moinhos, né, operarem em circuito fechado, né, trazendo aquele ganho de consumo de energia, né? São moinhos aí de 5 metros de diâmetro, 10 metros de comprimento, né, potência até de 4.000 quilowatts, tá? Então, todo o concentrado da flotação passou a ser remoído antes da flotação tanque-cell, né? Então, a gente tinha um objetivo na época também de melhorar, né, a granulometria para esse circuito de flotação aqui e melhorar o desempenho, tá? Falando um pouco da modelagem, né, para moagem, é muito comum, né, as simulações utilizarem o modelo de balanço populacional, né, que está aqui expressa por essa equação. Esse modelo, ele traz, né, o quanto que a gente tem de evolução granulométrica, né, em massa durante o tempo para diferentes tamanhos, né, de partícula. E essa função, né, ela depende de outras duas funções, que é a função quebra acumulada e a função seleção, tá? Aqui eu acho que só é importante trazer um detalhe, nessas funções elas possuem, né, algumas constantes, né, beta 0, a função seleção aqui, né, alfa 0, alfa 1, que elas são dependentes do tipo de material, e é importante a gente ver isso aqui, porque essas são as constantes que são necessárias de calibração, né, para posteriormente a gente trabalhar com as simulações. Para essas simulações também, né, foi utilizada, né, essa equação de Fustenot, para potência, né, função lá da velocidade crítica, densidade aparente, diâmetro do moinho, né, aqui a equação da densidade aparente, e também os modelos de Plitt para classificação, né? Então, também pressão de ciclone, o D50 corrigido, né? E aí, mais uma vez, trazendo as constantes, né? Que são importantes aqui, porque elas serão calibradas. E também as equações para partição, né? De fluxo de ciclone, curto-circuito, eficiência da classificação e curto-circuito de água, tá? Então, essas foram as equações, né? Que são utilizadas para simulação de circuitos de moagem, né, com ciclones. Partindo, né, para o desenvolvimento, então, para simulações, a gente partiu de uma amostragem industrial. Essa amostragem industrial ela foi feita em setembro de 2015, foram amostradas a alimentação, descarga dos moinhos, né, e também a alimentação underflow e overflow dos ciclones, né? Então, aqui a gente tem as distribuições granulométricas e os percentuais de sólido em massa das amostragens, né, realizadas na planta. Para a especificação do pellet feed, né, então, todas as simulações a gente sempre vai estar objetivando as especificações, né, que a Samarco tinha para a época, né, com o limite máximo, né, com a média, né, de 3,5% de retido em 74 micrômetros, né, e 88,2% passante em 44 micrômetros. Aqui a gente está falando, né, o retido em 74 micrômetros é uma especificação importante para o mineroduto, né, para que não haja sedimentação de material no mineroduto, e aqui, né, a de passante em 44 micrômetros, importante para o processo de peletização. Para os parâmetros cinéticos, né, para a gente fazer a calibração, né, daquelas constantes que eu comentei, o Molicop Tools, né, o aplicativo foi utilizado, tá? É um aplicativo que ele parte, né, como princípio básico a minimização dos desvios entre os dados experimentais e o modelo, né, ao quadrado de uma função objetivo. Você tende a minimizar essa função objetivo calibrando as constantes dos modelos, tá? E os parâmetros são obtidos, né, a partir dos dados industriais. A determinação também da influência dos diferentes tamanhos de bola, né? Então, as simulações também foram feitas no Molicop Tools, tá? Para a obtenção, né, das funções seleção e quebra, curvas de granulometria, indicadores das etapas, né? E os tamanhos de bola selecionados para esse estudo foram 15, 20, 25, 30 e 35 milímetros. Um parâmetro também que
além da granulometria que foi observada aqui nesse trabalho, foi a área superficial específica, porque ela tem uma importância no processo de filtragem de produto, né? E se gera uma área superficial específica elevada demais, a gente pode ter perda de produtividade, né? A gente chegou no modelo de regressão a partir de dados industriais aí com coeficiente de correlação relevante, né? Em que a área superficial específica ela é função do teor de PPC, os minérios da Samarco são bem hidratados, né? Presença de quetita, e da granulometria, né, do passante em 44. Então, partindo aqui para os resultados, os parâmetros cinéticos, né, utilizando, né, o aplicativo do Molicop Tools, a gente obteve os parâmetros cinéticos aqui para simulações, então para função seleção e quebra, os parâmetros também de classificação, tá? E as condições operacionais, essas condições operacionais foram aquelas obtidas no momento da amostragem realizada na planta. Esse gráfico, que é a figura 3, ele mostra aqui, ó, os pontos dessas curvas são os pontos obtidos na amostragem industrial. E as linhas são as curvas simuladas. Então, mostram que os parâmetros obtidos a partir da calibração foram bons, né? A gente tem uma boa sobreposição das linhas simuladas com os pontos das amostragens, tá? Quando a gente verifica, né, então, aqueles diferentes tamanhos de bola que foram selecionados, né, para avaliação, e a gente pega aqui os tamanhos, né, de partículas do minério que alimenta aquele circuito de moagem, a gente vê uma função seleção, né, uma função quebra também do tipo normal, que significa que a taxa de quebra das partículas ela aumenta com o aumento do tamanho das partículas, né? E isso falando, né? O nosso top size amostrado foi de 840 micrômetros. Quando a gente vê aqui, ó, a curva também gerada, né, de granulometria para os diferentes tamanhos de bola, a gente percebe que a bola de 15 milímetros ela gerou um material mais fino, né, um maior passante, do que as bolas de maiores tamanhos. Então, a gente vê que a bola de 15 gera um material mais fino que a de 20, que gera mais fino que a de 25, e por aí vai, né? E isso também a tabela mostra, né? A gente vê que o passante em 44 micrômetros para a mesma condição, né, que foi mostrada anteriormente, né? A gente teve um passante de 44 micrômetros de 92% com a bola de 15, chegando a 88,9% com a bola de 35. Esse gráfico aqui mostra as nossas duas especificações de granulometria, né? Então, foram curvas simuladas. Então, o primeiro gráfico aqui à esquerda, né, é o retido em 74 micrômetros, e versus o consumo específico de energia, que esse gráfico mostra para a gente. Para a mesma energia específica aplicada, eu tendo a gerar menos retido nessa granulometria com a bola de menor tamanho, né? Na curva do passante em 44 micrômetros, a mesma coisa. Para a mesma energia aplicada, eu vou gerar mais passante, eu vou gerar um material mais fino na bola, né? Então, corrobora com a curva anterior de distribuição granulométrica. Então, aqui, esses gráficos mostram que a gente tem uma decisão a tomar. Se eu tenho uma especificação que eu já atendo, eu posso buscar reduzir o consumo de energia daquela moagem. Ou então, eu posso, a partir do não atendimento de uma granulometria, eu posso migrar para tamanhos diferentes de bola para poder atender uma granulometria. Essa tabela aqui, ela já mostra, né, o quanto a gente economizaria de energia, né? Então, quando a gente pega, né, para a alimentação que esse circuito da moagem tem, né, e fixando o parâmetro aqui de passante em 44 micrômetros, né, a gente vê até que com um bom atendimento aqui, né, da especificação de retido de 74 micrômetros, a energia específica simulada. Então, a gente vê que a gente parte de
10,7 kW por tonelada da bola de 15 milímetros para 13 com a bola de 35. Então, a gente tem um consumo de energia aqui a gente tem a energia total, a gente sai de 17.400 kW necessários na moagem para mais de 21. Né? Então, a gente vê que tem um benefício também do consumo de energia da moagem muito grande. Mas, como eu disse, um dos pontos também que é fundamental para a gente avaliar é a área superficial específica. Né? Ele também tem um impacto na produtividade, porque tem uma filtragem de produto na sequência, e a gente tem um processo de pelotização. A pelotização talvez precise de mais área superficial, né, para o processo de aglomeração, mas a filtragem perde produtividade. E a gente vê nessas duas curvas aqui geradas que a perda por calcinação, né, o PPC, ele tem uma influência muito grande. Então, a gente vê que quando o PPC está aqui em torno de 2,5%, para todos os tamanhos de bola, a gente não passa de 2.000 centímetros quadrados por grama. Agora, quando a gente já vem com PPC um pouco maior, a gente já extrapola em todas as condições, dependendo da energia, que a gente pode até extrapolar 2.000 centímetros quadrados por grama, né? Então, a escolha do tamanho de bola, muitas das vezes também tende a ser bom a bola pequena para esse circuito em específico, para geração de granulometria, para consumo de energia, mas ele, pensando no processo como um todo, ele pode gerar outros malefícios. Então, a escolha do tamanho de bola, né, ela pode também ter influência de outras variáveis do processo como um todo. E aí, conclusões, né, que a gente viu aqui, né, a função seleção para todos os tamanhos de bola, até o maior tamanho da partícula que alimenta a moagem, é uma função normal, né, a taxa de quebra ela aumenta para todos os tamanhos. A bola de 15 ela foi, né, gerou mais fino, ela foi melhor para o consumo de energia, mas a gente tem as limitações, né, de uso nesse processo da Samarco integrado, né, das usinas de concentração, mineroduto e as pelotizações. A área superficial específica é um limitador, né, para determinados tamanhos de bola, para uma geração de produto muito fino, e também a quantidade de expurgo de bola que você possa ter, né? São todos moinhos por descarga por overflow, a gente tem geração de expurgo, pode ter descarte, e às vezes a bola pequena ela pode estar muito próxima do tamanho do expurgo, né? Então pode ser um limitador também, tá bom? E é isso, aqui as referências, né, bibliográficas, e agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade também lá atrás, né, na Samarco, de incentivar esses trabalhos, esses estudos, né, e de estar me permitindo estar aqui hoje também apresentando, mesmo estando hoje em outra empresa. Muito obrigado, Alexandre, muito legal a sua apresentação. Mesma coisa, fica à vontade para responder qualquer pergunta que venha aparecer no chat, daqui a pouco a gente vai ter a nossa discussão aqui em mais detalhes. Bom, e por último, mas não menos importante, gostaria de chamar então o nosso palestrante, que é o Claudinei Roberto Guimarães, para apresentar a palestra Otimização da remoagem visando redução da geração de superfície específica para minérios com altos teores de perda por calcinação. O Claudinei, que é engenheiro de processo sênior da Samarco Mineração. Bom, Claudinei, nós ainda não estamos te vendo. Pessoal, boa noite. Vocês estão me vendo? Minha apresentação? Não, ainda não. Está carregando. Agora sim. Pessoal, boa noite. Eu acho que eu tive algum problema com a minha câmera aqui. Não sei se ela está abrindo aí, mas caso não, a gente dá início aqui mesmo, mostrando a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? A apresentação, sim. Pode seguir, então. Pessoal, boa noite. Agradeço muito aí todo o time da BM por essa oportunidade ímpar de estar aqui junto aos colegas Luiz, Maurício, Victor, Túlio e também ao amigo Alexandre aí por essa oportunidade. Muito obrigado, Vânia, Miri e Tatiana aí por essa oportunidade. Meu nome é Claudinei Guimarães, sou engenheiro de processo aqui na Samarco, graduado em engenharia metalúrgica aqui pela Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto.
O nosso trabalho, né, é intitulado aqui Otimização da Remoagem, visando a redução da geração da superfície específica para minérios com altos teores de PPC. Bem, de onde começou esse trabalho? A gente, na retomada das operações da Samarco, em 2021, a gente estava passando por alguns desafios, né, como projetos de implementação de novos locais para disposição de rejeitos arenosos, algumas limitações de espaço físico para disposição de estéreos e alguns contratos ainda em andamento para fornecimento de ROMs com menores teores de PPC que a gente usa na nossa rotina para estar fazendo a blendagem do nosso ROM aqui na planta de concentração. Então, isto tudo junto nos levou à necessidade de processar um minério com maior teor de PPC, que é um contaminante, né? São basicamente as guetitas aí que acompanham os nossos minerais aí. Então, o PPC nosso, ele passou de uma faixa de 3,4 a 3,6 para um patamar de 3,9 a 4,3%, né? Um aumento aí de mais de 10% aí. Então, qual foi o nosso objetivo? Foi ser capaz de processar esse ROM com esse teor de PPC mais elevado e fornecer um concentrado dentro das mesmas especificações de superfície específica, porque a superfície específica, né, que ela é definida como a razão entre a área das partículas e a sua respectiva massa, que é dado em centímetro quadrado por grama, ou simplesmente blend, ela tem um impacto muito negativo lá na pelotização e também na filtragem, que acontece lá na nossa outra unidade da Samarco em Ubu. Então, a gente conseguiu, junto com essas melhorias que nós vamos estar mostrando aqui, manter essa qualidade, mesmo com o minério com mais contaminantes. Então, né, como alguns colegas já até apresentaram aí, e toda a literatura em moagem, né, as leis de moagem, aqui tem 3 aqui, muitos famosos, mas temos outros também, todas elas diretamente fala que a moagem, a comunição é diretamente proporcional à geração de nova superfície. Então, a gente tem um antagonismo, né, a gente precisa moer, mas a gente precisa gerar a menor superfície específica possível em função desses contaminantes que carregam em si também essa tendência de maior superfície específica. Então, a gente fez vários estudos, vários trabalhos, né? O Alexandre acabou de comentar um deles aí, para estar fazendo, né, uma mitigação desses impactos aqui no nosso processo. E, em seguida, fizemos essas adaptações aqui no nosso campo. Esse trabalho ele foi muito prático, porque a gente começou ele fazendo muitas simulações, muitos estudos, usando simuladores para estar vendo quais parâmetros e variáveis de processo na moagem secundária, principalmente, tinham um maior potencial de redução de superfície específica. E aí a gente, feito esses estudos, comprovando quais tinham mais potenciais, a gente passou para essas aplicações industriais. Fizemos pelo menos 3 campanhas de amostragem para cada parâmetro analisado, o que robusteceu muito o resultado desse trabalho e a afirmação dele. Fizemos essas amostragens somente em dias que a gente não tinha nenhum ruído operacional, para que não tenhamos nenhuma variável a mais. E a gente também, né, nos demos ao luxo aí, como a gente tem 2 linhas de remoagem, a gente, em várias campanhas, a gente fixava um parâmetro numa linha e variava na outra linha para a gente colher essas variações, né? Aqui tem uma tabelinha com a nossa especificação, que é basicamente aqui o 325, né, que tem que ser na faixa de 87,4%, ou também o 44 micrômetros, e a superfície específica gerada aí na ordem ideal aí de 1.900 centímetros quadrados por grama. O nosso trabalho, né, ele consistiu basicamente na moagem secundária, tá? A Samarco, ela tem tipicamente aqui no seu processo de concentração de minério de ferro itaberítico, né? Ela tem a questão o processo da britagem, depois a moagem primária, a deslamagem, seguida de flotação convencional e em seguida a moagem secundária, flotação coluna e o mineroduto, que faz o bombeamento dessa polpa por quase 400 quilômetros até a nossa outra unidade em Ponto Umbu. Então, a gente viu durante as simulações que os parâmetros, aumento da pressão de ciclones, bypass do concentrado de flotação de finos, variações de vórtex de 3 e 4 polegadas na remoagem, bypass do primeiro estágio da remoagem, potência, top size, percentual de sólidos, tinham muito
uma relação diretamente ou indiretamente ligada à geração de superfície específica. Então, nós vamos estar mostrando agora para vocês o resultado de cada um deles. Quando a gente avalia o aumento do vórtex na remoagem, a gente percebe aqui que quando a gente passa do vórtex de 3 polegadas para 4 polegadas, a gente tem uma queda da superfície específica num patamar de mais de 600 unidades por grama. Então, assim, mostra que realmente, né, a gente, usando o vórtex de 4 polegadas, a gente ajuda, né, na questão de absorver esse ROM com maior teor de PPC. Muito importante também observarmos a granulometria dele. Quando a gente olha a granulometria, né, ele acaba arrastando partículas um pouco mais grosseiras e com isso o seu 44, o passante em 44 microns cai um pouco. Então, o que a gente fez isso aqui na prática? Nós colocamos em torno de 60% das nossas baterias de hidrociclones com vórtex de 3 polegadas e os outros 40% com vórtex de 4 polegadas, de forma a gente a flexibilizar no dia a dia esse parâmetro. Aqui também está um resultado muito bacana, onde a gente avaliou industrialmente bolas de 30 milímetros e bolas de 25 milímetros, né? Colocamos um moinho com bola com 30 milímetros, outro com 25, né? A gente precisa, pelo menos, de 9 meses para estar fazendo a renovação da carga de bola de um moinho desse. Então, vocês podem ver que são trabalhos longos a longo prazo, né? E, junto a isso, a gente conseguiu também colocar vórtex em cada bateria de ciclones de 3 e 4 polegadas em cada moinho com esse tipo de bola. Então, aqui a gente tem 4 conclusões. A gente tem qual que é o impacto da superfície da bola de 30 milímetros configurado com vórtex de 4, configurado com vórtex de 3 e as bolas de 25 na mesma tendência. Qual que é o resultado da superfície específica? E aqui a gente vê, né, um resultado estrondoso. Por exemplo, pegando aqui, né, a configuração de bolas de 30 milímetros com vórtex de 4, nós tivemos a redução aqui da superfície específica para em torno de 1.200 centímetros quadrados por grama. Então, assim, valores muito abaixo. Então, isso aqui também nos levou a avaliar que bola de 30 milímetros é muito interessante. Em função de outras variáveis de processo que a gente analisou, a gente acabou partindo por estar utilizando as bolas de 25 milímetros, mas na configuração de 3 e 4 polegadas. Tá? E a gente vê aqui também, né, o quanto que fica o passante em cada uma delas. Então, resultados bem interessantes também aqui no nosso dia a dia aí. Vocês podem comparar que quando você pega, né, quanto menor bola e menor vórtex, maior superfície, tá vendo? Na faixa 3.000, isso aqui, quando bate na pelotização, impacta diretamente na qualidade da pelota. Aqui também é um trabalho muito bacana, que a gente confirmou na prática, né, o que já foi estudado no passado, a questão do bypass do concentrado de finos. Quando a gente pega o concentrado da flotação de finos, que ele historicamente alimentava a remoagem, a gente vê que ele, por si só, ele já era mais fino do que o produto da moagem. Então, não fazia sentido nenhum a gente colocar isso no moinho. Você ia ocupar tempo, ocupar volume, aumentar a carga circulante, aumentar a potência. Então, nós tiramos isso aqui equivale a quase 20% da massa da moagem. E com isso a gente conseguiu também reduzir potência de operação e ter um ganho estrondoso aí com redução de energia elétrica. Quando a gente avalia a diluição da polpa, né, isso aqui era uma prática muito utilizada, apesar que ela, né, o percentual de sódio menor, ela leva a uma superfície menor, mas também ela impacta diretamente na moagem, né? Então isso aqui a médio prazo você aumenta carga circulante, você aumenta desgaste de revestimento, aumenta o consumo específico de corpo moedor, então assim, atrapalha a suficiência de moagem. Então é uma prática que a gente acabou abolindo à medida que a gente conseguiu avançar nessas outras variáveis de processo aqui, tá? Aqui tem o impacto na pressão do ciclone. A gente consegue ver que quando a gente usa uma pressão na classificação um pouco mais alta, a gente tem uma tendência aqui de ter uma geração de superfície específica um pouco menor, mas quando a gente avalia a granulometria, ela já não acompanha tanto, a granulometria tende a ficar um pouco mais estável. E aqui, né, foi uma mudança de chave para nós, quando a gente fez um bypass parcial do primeiro estágio da remoagem, né? A gente tem uma etapa de dupla classificação, uma classificação antes de alimentar o moinho secundário e uma outra classificação que pega, né, o produto do moinho,
E a gente viu, e como a gente estava com a nossa ciclonagem muito alinhada, com uma performance muito boa, isso nos deu a capacidade de bypassar um pouco desse material que antes alimentava o moinho, a gente jogou ele diretamente na flotação coluna. Então, em torno de 20% dos nossos ciclones também fez esse bypass aqui. Ou seja, foi mais 20% de massa retirada do moinho. É mais 20% de volume, é menos 20% de energia elétrica, teoricamente falando. Então, quando a gente avalia aqui, né, a superfície específica dele, ele bate aqui na ordem de 1.000 centímetros quadrados por grama, né, quase a metade do outro. Então, isso aqui também nos deu um fôlego para a gente estar fazendo esse balanço junto com aquelas outras superfícies específicas de 3.000 unidades que às vezes acontece com o material mais remoído, tá? E aqui, essa tabelinha é a segunda bíblia que a gente usa aqui no nosso dia a dia, operadores, técnicos, supervisores, engenheiros, todo o corpo técnico operacional que carrega no dia a dia para estar tomando as decisões no dia a dia para garantir a qualidade do concentrado. Então aqui a gente tem, né, 5 variáveis que a gente consegue variar de forma muito rápida e efetiva. A turma já está muito capacitada e treinada e ambientada com isso, e isso está nos dando aí quase 99% de qualidade dentro da especificação. Então isso aqui a gente carrega, é um resumo, né, de tudo que a gente falou até agora, a gente resume nessa tabelinha aí qual que é o impacto de cada um, né? E aqui nesse gráfico à direita a gente vê de forma unitária quanto que foi a redução de geração de superfície específica para cada ação dessa de forma individual, onde a gente percebe, né, que o bypass aqui teve uma redução muito expressiva. Então a gente faz muito uso dessa ação, assim como a mesclagem de todas elas também, tá? Aqui tem um gráfico interessante que ele mostra ao longo de quase 1 ano e meio como é que vinha nessa linha verde aqui a superfície específica real do nosso concentrado produzido. E essa azul aqui era a superfície específica teórica esperada, né? A gente tem as equações de engenharia de processo que nós temos no dia a dia, que nos dá um norte, e ela é função basicamente, né, do PPC, do 325 e da hematite especular. Vocês percebem que ao longo do tempo em que a gente foi implantando cada melhoria, a gente foi tendo um espaçamento aqui, né, derrubando a superfície específica. Isso foi muito bom e mostra que as ações foram muito efetivas, tá? Aqui tem o resultado também financeiro, né? Como a gente começou a esvaziar o moinho, baixar a carga de bola, baixar grau de enchimento, tirar a massa do moinho, a gente conseguiu ter um ganho expressivo na ordem de 20 milhões de reais no biênio 21-22. Tivemos também uma redução drástica no consumo do gás no forno lá na nossa unidade de Ubu, porque quanto maior a superfície específica, mais gás você gasta no processo de queima da pelota. Então nós estamos falando aqui numa ordem de 6 milhões de reais no ano, tá? Tivemos uma economia estrondosa também aqui na faixa de 62 milhões de reais, com a não aquisição do RON de terceiros que a gente utilizava antes para blendar, né? Com isso também a gente acabou otimizando as nossas reservas minerais que até então eram considerados estéreos, né, que não estavam, né, em condições de alimentar o concentrador. A gente acabou absorvendo ele, e o impacto positivo em toda a cadeia. Vocês verem que a gente está falando aqui de alterações da moagem secundária, mas que teve impacto desde do planejamento de lavra, estação de lavra, envolvendo barragens com menor geração, né, de movimentação de estéreis, quanto também lá em Ubu na priorização. Então mostra, né, o quanto a cadeia deve estar envolvida em busca das melhorias no processo aí. Então nós estamos falando aqui de quase 90 milhões de reais em 2 anos de economia. E como conclusões aqui, a gente tem, né, que com essas ações a gente conseguiu reduzir o blend em quase 250 unidades, propiciou a gente usar esses minerais marginais. O aumento do diâmetro do vórtex, ele propiciou a redução da geração da superfície específica. A remoção do produto, a flotação de finos na alimentação de remoagem, evitou essa sobremoagem. A redução da percentual de sólido, ela foi revista, né? A gente evita ao máximo isso hoje, e como alternativa a gente baixou a potência do moinho. Copos moedores de 30 milímetros apresentaram a menor geração de superfície específica. O bypass parcial da segunda classificação da remoagem mostrou muito eficaz na geração da superfície. Uma coisa que eu sempre comento, né? O alto desempenho da classificação na ciclonagem, né, não foi o foco desse trabalho,
mas a gente sabe que no dia a dia aqui ele contribui muito positivamente, né? A gente tem um controle muito rigoroso na nossa ciclonagem. E quando você pega o moinho para o descargo do overflow, fechando o circuito em ciclones, quando a gente tem uma ciclonagem muito bem alinhada, ajustada, né, o resultado do conjunto ali fica esplêndido, né? E a gente percebeu isso aqui. E um impacto positivo em toda a cadeia produtiva, desde o planejamento de lavra até os fontes de peletização. Aqui está algumas das nossas referências bibliográficas utilizadas no nosso artigo, e eu deixo aqui o meu contato, e muito obrigado a todos que estão presentes, a ABM e a Samarco por essa oportunidade aí. Muito obrigado, Claudinei. Ótima apresentação. Se você puder só fechar seu microfone. Isso, acho que agora foi. Bom, muito obrigado. Então, mais uma vez, agradeço de novo a todos os palestrantes. A gente já está passando um pouquinho aqui, está um pouquinho atrasado no tempo. Então, nós vamos abrir a sessão para perguntas. Só peço que os palestrantes sejam breves nas respostas para que a gente possa ter tempo de todo mundo aqui falar um pouquinho mais sobre o trabalho. Eu vou começar na ordem das apresentações. Então, a primeira pergunta vai ser para o professor Luiz Marcelo. Ele já respondeu algumas ali no chat. Mas a pergunta, professor Marcelo, para você é dentro do assunto da geometalurgia. Então, sim, qual seria a melhor maneira de incorporar essas informações sobre o comportamento dos itabiritos na comunição em um programa geometalúrgico? Você poderia comentar um pouquinho mais sobre isso? Tá, obrigado, Túlio. Então, de maneira bem breve, né, eu acho que, pelo que a gente observou, do importante efeito de escala, né, que a gente observa para diferentes itabiritos e a variação da competência com a escala, é fundamental ter algum teste que você caracterize o material na escala mais grossa. O teste de carga pontual, por exemplo, é uma opção, mas tem que ser validado para cada caso, né? O ensaio de queda de peso ou algo que lide com a faixa intermediária, eu acho que é muito importante caracterizar como um indicador para a faixa intermediária, né? Ensaio de compressão e ensaio de moagem, que inclusive pode ser um tipo de ensaio como o professor Maurício, que meu colega propôs, ou seja, mapeando esse comportamento de cada tipologia nas diferentes faixas de tamanho, porque eu acho que essas informações é que podem realmente preencher as lacunas do que a gente precisa para prever o comportamento das diferentes tipologias e usando pequenos volumes de amostra, né? Então, seria a minha visão, assim, de que mais do que fazer muitos testes, é fazer testes diagnósticos em diferentes faixas de tamanho que consigam ser usados para prever resultados lá na cadeia toda, de comissão, desde a comissão mais grossa até a comissão fina. Muito obrigado, professor Marcelo. Bom, Maurício, a pergunta é para você. Você apresentou o teste mostrando estimações do WI de Bond para etapas de moagem. Você poderia falar um pouco mais sobre a sua visão de como aplicar esse teste e o potencial dele para ele estimar também consumo de energia, por exemplo, além de moinhos de bolas, mas também em outros equipamentos? Como você vê isso, essa extensão, se isso é viável ou não? Você poderia comentar um pouquinho? Olá, obrigado, Túlio, pela pergunta. Primeiro, parabenizar os colegas pelas ótimas apresentações. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês, compartilhando. Então, esse ensaio, Túlio, né, da forma como apresentado, realmente ele foi validado para o WI de Bond. A gente sabe que o WI de Bond para moinhos de bolas, né, ele acaba que ele é o ensaio mais realizado, e então o pessoal usa às vezes para, né, aplicações aí no entorno, mas não é, né, assim, o ideal é você se ater ali ao moinho de bolas. Agora, esse ensaio também, e isso foi vamos dizer, um dos motivadores desse trabalho, e aí até agradeço essa sua pergunta, ele permite também a gente fazer um ensaio por faixa granulométrica, similar ao que a gente faz, por exemplo, num DWT, né? Então você consegue ver como que esse material quebra, né? E então isso abre algumas portas, né? Por exemplo, para a gente trabalhar modelagem de moinhos verticais. Então isso foi feito assim de uma forma exploratória lá na UBC, um mestrado, né, com resultados interessantes para moinhos verticais. Então isso é algo que a gente
continua trabalhando, né? E também é uma possibilidade futura da gente expandir o uso dele. É um ensaio um pouco diferente, né? Não é esse que a gente faz, que é só uma faixa, seriam, né, 4 ou 5 faixas, tá? Mas pode abrir uma possibilidade interessante. Muito obrigado, Maurício, pela resposta. Bom, a próxima pergunta, então, é para o Vitor. Vitor, você apresentou várias simulações dos britadores, né? E um efeito importante que existe também nas etapas de britagem, quando opera ao longo de vários meses de operação, é o efeito do desgaste. Então, a pergunta para você é possível também utilizar esses métodos de simulação, essas ferramentas, para fazer uma estimativa do desgaste? E também é possível imputar o desgaste dentro dessas simulações para avaliar o potencial efeito dele no desempenho do equipamento? Poderia falar um pouquinho sobre isso também? Sim, obrigado, Túlio, aí pela pergunta. A gente pode, sim. Tem um modelo chamado de modelo de Archer, né? Onde ele é simples, você tem que calibrar um parâmetro, né? E você consegue determinar qualitativamente a zona de maior ou menor desgaste, né? Uma vez você fazendo as suas simulações, né? E também você, na geometria, você conseguiria, se você já tem um desgaste predeterminado, né? Fazer no desenho lá no CAD, né? Fazer esse desgaste e fazer a simulação observando, né? O que aconteceria com as operações, né? Com o performance do equipamento, né? Com esse tipo de desgaste, né? O modelo de Archer, a comparação qualitativa a gente já faz, né? E ele tem uma accuracy muito boa. O problema é fazer uma previsão, se dizer, olha, em tantos meses você vai esse material ou essa peça vai desgastar assim. Não é fácil fazer essa previsão, mas pelo menos qualitativamente você sabe, olha, essa zona no teu equipamento ela vai desgastar mais que a outra zona, sim? Mais ou menos essa é a aplicação que a gente vem observando. Certo, muito obrigado, Vitor. Bom, agora a pergunta para você, Alexandre. Você fez várias simulações mostrando diferentes efeitos lá com os tamanhos de bola. E ao final desse trabalho, qual foi o tamanho de bola escolhido, né, o cordão de bolas que vocês escolheram nessa otimização feita? E quais foram os potenciais impactos também nas etapas adjusantes, né? Por exemplo, ali no mapeamento do minério-duto e tudo mais. Poderia falar um pouquinho sobre isso também? Tá, acabou a escolha sendo a bola de 25 milímetros, ela acabou ficando no meio do caminho ali, muito em função da geração da área superficial específica, questão da variabilidade do teor de PPC. Essa marca até compra minério, né, de outra empresa para fazer blendagem do seu ROM, né, que tem um teor de PPC muito alto, mas quando não tem a entrada desse outro minério para o blend, a gente tem picos, né, então Claudinei trouxe muito aí, né, até para o retorno das operações da Samarco, como uma das minas da Samarco não operaria, né, a princípio. Esse teor ficou mais alto ainda, né, que foi a Alegria Sul, que também corrigia PPC. Então a gente acabou ficando com a opção ali disso, né? Como a Samarco também operou o trabalho, né, as amostragens, a gente fez em setembro de 2015, em novembro teve as paralisações das operações da Samarco, a gente não conseguiu testar muita coisa depois, né, disso, né? Só agora, depois de 2020 para cá, né, que os trabalhos continuaram. Então a gente ficou com a escolha do meio do caminho. Temos até outros trabalhos que foram publicados dos benefícios dessa mudança do circuito na etapa da flotação mecânica em células de grande volume e também na flotação em colunas, né? Até publicamos também na ABM na época, de aumento na taxa de redução de sílica dessas etapas, né? Com uma granulometria e um grau de liberação mais adequado para essas etapas, tá? Então, tivemos benefícios dessas outras etapas e a garantia, né, do atendimento das especificações do mineroduto e também para a pelotização. Então, acabou que teve benefício, né, na cadeia como um todo para frente. Legal, muito obrigado aí, Alexandre. Bom, Claudinei, a pergunta para você com todos os resultados que você apresentou, essa experiência toda,
dentro do ponto de vista operacional, como que você vê a extensão dessas melhorias que foram apresentadas para os demais concentradores da Samarco ou até mesmo para outras empresas com processo de concentração, assim como um todo? Puder comentar um pouquinho sobre isso? Claro. Túlio, eu vejo extremamente replicável, inclusive a gente retornou o segundo concentrador agora em janeiro desse ano, né? Estamos ainda em ramp-up, final de ramp-up e comissionamento, e a gente já retomou as operações deles com todas essas melhorias implementadas, todas elas. E a gente já está colhendo frutos, né, desse resultado também, e tendo mais tranquilidade na geração de superfície específica, né, e tendo também essa granulometria, né, são parâmetros antagônicos, né, que a gente tem que cercar os dois. Geralmente quando você cerca um, você perde o outro, mas a gente conseguiu implantar todas essas melhorias agora no segundo concentrador. E vejo também, né, igual o Alexandre já comentou também aí no concentrador 1, eu vejo também essas melhorias também totalmente replicáveis lá, né, o trabalho que já começou no passado aí, e também vejo, né, totalmente aplicável em qualquer outra usina de concentração de minério de ferro taberítico aí. Muitas delas têm um problema ao contrário do nosso, que é o PC até muito baixo, né? Conversando com colegas aí na última BM Week, em 24, tem o minério de ferros aí com teor PC abaixo de 1%. O nosso aqui é 4,5%, né? Então, lá o problema é o contrário. Lá, às vezes, você tem que fazer uma sobremoagem para gerar superfície específica, que também é necessária para a gente ter uma boa aglutinação, um bom pelotamento, né? Um processo de pelotamento da nossa pelota lá em Ubu. Então, mas até para essas empresas também é aplicável, né? Só que aí, no caso, vai ser, por exemplo, aqui se a gente está usando o vórtex de 4 polegadas para reduzir a geração de superfície, lá eles vão ter que usar o de 3, né? Ao contrário do nosso aqui. Mas é totalmente aplicável, sim, tanto internamente, que a gente já está aplicando, quanto externamente também, tá? Obrigado aí. Eu que agradeço, Claudinei. Bom, pessoal, e a gente já está aqui praticamente no nosso tempo. Eu queria mais uma vez agradecer aos palestrantes pelas ótimas apresentações, ótimas discussões que nós tivemos aqui hoje. Tenho certeza que todo mundo gostou bastante e aprendeu bastante também. E também aproveitar para agradecer a oportunidade, né, que eu tenho aqui de estar moderando essa sessão com vocês. E antes de realmente fechar a nossa sessão, eu queria convidar a Vânia. A Vânia, ela é a coordenadora do comitê aqui do Seminário de Mineração, para que ela possa fazer o encerramento. Ela é realmente a principal idealizadora, né, dessa webinar. E eu queria convidar a Vânia para fazer o encerramento e dar um recado também para vocês. Por favor, Vânia, fique à vontade. Bom, gente, eu estou muito feliz, muito orgulhosa do nosso webinar. Realmente, vocês, né, que são os autores dos trabalhos, estão de parabéns, né, tanto o Marcelo, o Alexandre, Claudinei, o Maurício, o Vitor e suas equipes, né, estão de parabéns. Vocês foram selecionados por um grupo, né, que a gente constituiu na comissão, que foram o Túlio, o Neymar e o Gil, e eles fizeram uma análise de dezenas de trabalhos, né, que foram apresentados, e foram escolhidos 10. Nesse webinar, nós estamos apresentando os 5 trabalhos que foram selecionados, que tratam de britagem e moagem, né? E no dia 4 de junho, nós vamos fazer um segundo webinar, então, já queria convidar, né, as pessoas que nos assistem para também se inscreverem no segundo webinar, que vão ser trabalhos mais voltados para a etapa de concentração e filtragem a parte mais voltada para medição de umidade, né, que são os trabalhos que compõem o segundo bloco. Queria convidar também os que estão nos assistindo a participarem do próximo seminário de mineração da BM Week, que vai ser de 9 a 11 de setembro, inclusive com apresentação de trabalhos
os trabalhos serão aceitos até o dia 16 de junho, e gostaria de convidá-los para encorajá-los a escreverem trabalhos para que nós possamos assistir e estar juntos, né? Mais uma vez, nesse evento que é tão importante para a nossa profissão e a nossa comunidade, e que tem sido de qualidade extraordinária. Bom, então eu queria agradecer, né, a ABM, que, na figura da Tatiana e da Miriam, agradecer muito o Túlio, que fez a moderação desse webinar, também ao Neymar e ao Gil, que fizeram, né, que estão fazendo parte também desse webinar, mais nos bastidores, e espero encontrá-los, né, na próximo webinar, no dia 4 de junho, e também na BM Week, no seminário de mineração, no dia 9 de setembro. Então, a gente vai, então, terminar praticamente com pontualidade britânica, né? E dar mais uma vez parabéns a vocês que apresentaram um trabalho de qualidade indiscutível. Isso aí, gente. Então, a gente se vê dentro de alguns dias. Até logo.